Boa noite, salve Maria, viva Cristo Reis. Mais uma catequese. Hoje vamos falar sobre o céu, sobre a glória celeste. Ontem falei sobre o juízo particular e hoje eu vou falar sobre o céu, o que a igreja ensina aqui no nosso catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 1023 até 1029. Vamos ver o que a igreja ensina para nós. O céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e os que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo e são para sempre semelhantes a Deus, porque o vê tal como Ele é, face a face. Aqui uma citação da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2, e primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Os que morrem sem pecado mortal e nem pecado venial já estão contemplando a face de Deus face a face, tal como Ele é, no céu, na glória. Ensinamento da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, e também essas duas citações aqui na Sagrada Escritura. Veja a autoridade da Igreja. Com nossa autoridade apostólica, aqui falando os bispos, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receber o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda se houve algo a purificar quando depois de sua morte tiveram acabado de fazê-lo, até mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral. Isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu. Estiveram e estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitido na sociedade dos santos anjos, desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Viram e vê a essência divina com uma visão intuitiva até a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Então, quem está no céu não precisa mais de mediação, porque já está contemplando a face de Deus, face a face, tal como Ele é. A felicidade eterna já está no céu, vivendo essa glória. Então não precisa mais de mediação de nenhuma criatura, porque já estão vendo Deus tal como Ele é. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria e os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim e o último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conserva o melhor. Lá encontra sua verdadeira identidade e seu próprio nome. Que maravilha, né? Essa é a riqueza de quem está no céu, contemplando a face de Deus e a Santíssima Trindade, Que maravilha essa explicação aqui do Catecismo. Conta a riqueza. Diz assim: a vida é de fato e está com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida e aí está o reino. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse
em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo. Os que associou a sua glorificação celeste, e os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. As criaturas falam dele em imagem, vida, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. Os que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isto Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa é a riqueza de quem está no céu, contemplando a face de Deus. Vivendo a felicidade eterna. Vamos mais adiante. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como e quando Ele mesmo abrir o seu mistério, a contemplação direta do homem e o que capacita para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica, a visão beatífica de Deus. Então, só quando Deus permite é que o homem e a mulher que estão em Cristo, que morreram com Cristo, pode ver Deus face a face, porque estão purificados, não estão em pecado mortal, não estão em pecado venial, estão como no princípio, como Adão e Eva, sem pecado. E diz assim: qual não será a tua glória e a tua felicidade, ser admitido ao ver a Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna na companhia de Cristo, o Senhor teu Deus. Desfrutar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, as alegrias da imortalidade adquirida. E aqui, na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo. Com Ele reinarão pelos séculos dos séculos. Mais uma citação aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Então, Cristo já implantou o reino do céu aqui na terra e voltou para o Pai. Como tem uma citação aqui, do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14, versículo 1, que Jesus nos diz: não se perturbem vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Que citação bonita, né? Então, Deus não nos quer mais aqui nesta terra. Quando Deus fez o paraíso, plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá, nossos primeiros pais Adão e Eva, para amar e obedecer. Eles não obedeceram.
E então, pela desobediência dos nossos primeiros pais, entrou no mundo o pecado. E com o pecado entrou a morte. Então o paraíso terrestre foi contaminado pelo pecado. E então Deus não nos quer mais aqui nesta terra. Aqui estamos apenas de passagem. Uma citação que eu falei ontem, vou repetir hoje, no Salmo 89, versículo 10, nos diz que a totalidade da nossa vida é 70 anos. Os mais fortes chega até os 80. E a maioria do tempo é sofrimento e vaidade. E aí aqueles que morreram com Cristo vão viver uma vida nova. Vão ressuscitar com Cristo na sua segunda vinda. Mas já estão no céu contemplando a face de Deus, face a face, tal como Ele é. E a nossa doutrina da nossa igreja. As pessoas que morrem com Cristo ou sem Cristo, ninguém perde a memória. Todos estão com memória no céu, louvando, glorificando a Deus, que estão no céu. Não estão dormindo como muita seita protestante ensina. Quem morre está dormindo. Não, quem morre não perde a memória nem está dormindo. Está na felicidade eterna, contemplando a face de Deus tal como Ele é. A Santíssima Trindade está lá com nossa Mãe Maria Santíssima. Então, essa é a nossa fé. Essa é a fé católica, é a fé da igreja que nós professamos. Precisamos ser obedientes à nossa igreja e acolher aquilo que a igreja ensina. O céu é para todos, mas todos não querem. Muitos vão rejeitar, muitos não vão aceitar. Porque muitos negam a Cristo a vida inteira e quando morre diz estar no céu. Não está no céu. Vai estar no céu contemplando a face de Deus. Aquele que morreu está de graça, sem pecado mortal, sem pecado venial. Aquele que foi obediente à palavra de Deus, à sã doutrina, que foi fiel ao seu mandamento, que viveu esse sacramento e que morreu no estado de graça e santidade. Esse sim está contemplando a face de Deus. Mas aqueles que morreram em pecado mortal, aqueles que morreram sem acreditar em Deus, sem cumprir seu mandamento, sem viver o sacramento, esses não estão no céu. Porque esse mandamento está na nossa igreja. Quem morre em pecado mortal desce imediatamente para o inferno. Então não vou aprofundar muito aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas amanhã vou falar sobre o purgatório. O que a igreja ensina sobre o purgatório? A tanta controvérsia está na Bíblia, está no catecismo, está na tradição da igreja. Foi a igreja católica que inventou o purgatório. Amanhã vamos descobrir essa verdade de fé, que é um dogma de fé. O purgatório. Tá bom? Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. É a nossa missão, o céu. O meu lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. É lá que nós iremos morar para sempre com Cristo. Aqui nessa terra somos apenas passageiros. Então quem quer viver com Cristo e morrer com Cristo, este vai para o céu. Que morreu totalmente em estado de graça. Quem não morreu com pecado mortal, mas com pecado venial, esse é que vai para o purgatório, para poder se purificar, para poder entrar na eternidade. Vai ser a próxima catequese de amanhã, tá bom? Estáveis tu permaneceram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.